Desde os tempos antigos, poucos homens tiveram o privilégio de contemplar a grandiosidade do trono de Deus. Ao longo da história bíblica, 3 figuras centrais se destacaram por terem sido escolhidas para vivenciar essa experiência extraordinária: Isaías, Ezequiel e João. Cada um deles, em momentos distintos e sob circunstâncias diferentes, foi abençoado com a visão celestial do trono divino, uma revelação que impactou profundamente suas vidas e missões. Essas visões não foram apenas experiências místicas, mas encontros poderosos com o Criador, que trouxeram uma nova compreensão da majestade, santidade e poder incomensuráveis de Deus. Isaías, Ezequiel e João foram transformados por essas visões, sendo levados a entender sua missão com mais profundidade e clareza, reconhecendo o peso de seu chamado profético diante do poder absoluto de Deus. Essas experiências não só mudaram o curso de suas vidas, mas também tiveram um impacto profundo sobre a história do povo de Deus, inspirando gerações futuras a reconhecer a autoridade e a glória do Criador. Isaías, o profeta, foi o primeiro a relatar essa poderosa visão celestial, registrada no capítulo 6 do livro que leva seu nome. Em um momento de profunda revelação, Isaías viu o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, um símbolo claro da autoridade e soberania divinas. A descrição de Isaías é rica em detalhes e simbolismo. A cauda da veste de Deus preenchia todo o templo, representando a imensidão de sua presença e majestade. Isso não era apenas uma visão comum, era um encontro direto com o Criador do universo, algo que qualquer ser humano consideraria avassalador. A magnitude da glória de Deus foi refletida na forma como sua presença dominava todo o espaço, enfatizando que nada, nem no céu nem na terra, poderia conter a sua grandeza. Ao redor do trono, Isaías viu serafins, seres celestiais de 6 asas, voando e proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A repetição da palavra santo 3 vezes não é casual. No contexto hebraico, isso intensifica a ideia da perfeição absoluta de Deus, sua separação do pecado e sua pureza imaculada. Esses serafins que servem diretamente na presença de Deus, não podem deixar de proclamar sua santidade. Essa cena reforça a noção de que a presença de Deus é absolutamente santa e incomparável, algo tão profundo que até os seres angelicais mais elevados reverenciam com louvor contínuo. A reverberação dessas palavras no templo celestial, combinada com a visão grandiosa do trono, deve ter criado uma atmosfera de profunda reverência. Essa visão teve um impacto profundo em Isaías, não apenas por sua grandiosidade, mas porque naquele momento, ele compreendeu a magnitude de sua própria impureza diante da santidade de Deus. Confrontado com a pureza absoluta do Senhor, Isaías reconheceu sua condição de pecador, clamando: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Essa confissão não foi apenas um reconhecimento pessoal de pecado, mas também um reflexo da condição de toda a nação de Israel na época, que estava espiritualmente distante de Deus. Isaías entendeu que para ser um porta-voz do Deus Altíssimo, ele precisaria ser purificado e transformado. A visão também trouxe a Isaías um entendimento renovado de sua missão como profeta. Diante do trono de Deus, ele não podia mais ignorar a gravidade do chamado que lhe foi entregue. O Senhor, em sua misericórdia, ordenou que um dos serafins tocasse os lábios de Isaías com uma brasa tirada do altar, simbolizando a purificação de seus pecados e a capacitação para a tarefa profética que ele estava prestes a assumir. Após esse ato de purificação, Isaías ouviu a voz de Deus perguntando: A quem enviarei? E quem irá por nós? Sem hesitar, Isaías respondeu com as palavras que marcariam o início de sua missão profética: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse encontro com o trono de Deus redefiniu a trajetória da vida de Isaías. A visão de Deus em sua glória e a experiência de purificação não apenas prepararam Isaías para o chamado profético, mas também o capacitaram a compreender o peso espiritual de sua missão. Ezequiel também teve uma visão extraordinária do trono de Deus, uma das mais enigmáticas e impressionantes de toda a Bíblia. Logo no início de seu livro, ele descreve uma série de imagens celestiais que desafiam a compreensão comum, simbolizando a glória e o poder divinos de forma única. Ele vê criaturas celestiais, conhecidas como querubins, que tinham 4 faces: a de um homem, um leão, um boi e uma águia. Essas criaturas poderosas e misteriosas representavam diferentes aspectos da criação de Deus, desde a humanidade até o reino animal, reforçando a soberania divina sobre tudo que existe. Ao lado dessas criaturas havia uma das imagens mais intrigantes da visão: uma roda dentro de outra roda, ambas cheias de olhos.
Essas rodas, que se moviam em todas as direções sem necessidade de se virar, indicavam a onipresença e a onisciência de Deus. Elas simbolizavam o fato de que Deus pode estar em qualquer lugar, vê tudo e está sempre no controle de todas as coisas. A presença dos olhos por toda parte sugeria que nada escapa à visão de Deus, e que ele exerce sua justiça e poder sobre toda a criação de forma absoluta. Para Ezequiel, esse detalhe da visão provavelmente reforçou a ideia de que Deus estava atento ao que estava acontecendo com o povo de Israel, mesmo em meio ao exílio e à destruição que estavam experimentando. Em meio a esse cenário celestial, Ezequiel também descreve uma figura de aparência semelhante à de um homem, envolta em fogo e brilho. Essa figura, sentada em um trono acima de um firmamento cristalino, era uma representação da própria glória de Deus. O fogo ao redor dela representava a santidade e o poder de Deus, que são inatingíveis e consumiriam qualquer coisa impura que se aproximasse. O brilho dessa figura não era apenas uma luz comum, mas a própria glória divina, algo que nenhuma outra força no universo pode igualar. A visão de Deus como fogo e luz reafirma a ideia de que ele é uma fonte de pureza e verdade incomparável. Para Ezequiel, esse momento foi um ponto de virada em sua vida. Ele estava vivendo em um tempo de extrema dificuldade, com o povo de Israel exilado na Babilônia, sentindo-se abandonado e distante de sua terra e de seu Deus. No entanto, essa visão extraordinária serviu como uma confirmação clara de que Deus não os havia abandonado. Ao contrário, ele estava presente mesmo no exílio, e sua glória continuava a encher o universo. A visão de Ezequiel não foi apenas um lembrete do poder e da majestade de Deus, mas também uma mensagem de esperança para o povo de Israel, mostrando que, mesmo em tempos de crise, Deus estava no controle e tinha um plano para o futuro deles. Essa visão também serviu como a confirmação do chamado profético de Ezequiel. O que ele viu não foi apenas uma revelação mística, mas uma convocação direta para agir como porta-voz de Deus em um momento crítico. Ezequiel estava sendo chamado para ser um profeta em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, quando o povo estava desorientado e sem direção. Sua visão do trono de Deus, cercado por criaturas celestiais e pela glória divina, foi um sinal claro de que ele tinha uma missão a cumprir. Ele deveria levar a mensagem de Deus ao povo, mesmo que eles estivessem em rebelião ou resistência. O impacto dessa visão sobre Ezequiel foi tão profundo que moldou toda a sua missão profética. Ele passou a entender que seu papel não era apenas alertar o povo sobre os juízos de Deus, mas também lembrá-los de sua soberania e da promessa de restauração. Mesmo em tempos de destruição e desespero, Ezequiel sabia que Deus ainda reinava em seu trono e que no tempo certo, traria redenção ao seu povo. João, o apóstolo, no livro de Apocalipse, teve uma visão impactante do trono de Deus enquanto estava exilado na ilha de Patmos. No capítulo 4, ele descreve uma cena majestosa, na qual um trono celestial está no centro de tudo. Esse trono era cercado por 24 anciãos, que estavam sentados em tronos menores ao redor do trono principal. Esses anciãos usavam coroas de ouro e estavam vestidos de branco, representando tanto a pureza quanto a realeza. Eles são vistos como símbolos da antiga e da nova aliança, os 12 patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, unindo o povo de Deus em adoração. A presença deles ao redor do trono revela a adoração perpétua e o reconhecimento de que toda autoridade e glória pertencem a Deus. Do trono emanavam relâmpagos e trovões, simbolizando o poder e a autoridade suprema de Deus sobre toda a criação. Essa imagem de relâmpagos e trovões já havia aparecido em outros momentos bíblicos, como no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés. Aqui esses elementos são novamente usados para demonstrar que a presença de Deus é tão grandiosa e poderosa que inspira temor e reverência. Ao redor do trono, João viu um mar de vidro, semelhante ao cristal, que simbolizava a pureza, a serenidade e a transcendência de Deus. O trono celestial é o centro de tudo, irradiando luz e majestade. João também descreve a presença de 4 seres viventes ao redor do trono, cheios de olhos por dentro e por fora. Esses seres, que possuíam a aparência de um leão, um boi, um homem e uma águia, simbolizam diferentes aspectos da criação e a totalidade do poder e do governo de Deus sobre todas as coisas. O leão representa a força e a realeza, o boi a paciência e o serviço, o homem a inteligência e a sabedoria, e a águia a rapidez e a majestade. O fato de estarem cheios de olhos simboliza a onisciência de Deus, que tudo vê e tudo sabe. Eles estão constantemente vigilantes, atentos à vontade de Deus e à sua glória. Esses seres viventes proclamam incessantemente: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, e que há de vir.
A tripla repetição da palavra santo enfatiza a perfeição absoluta de Deus, sua separação do pecado e sua pureza incomparável. O cântico desses seres reflete a adoração contínua que ocorre no céu, onde a santidade de Deus é exaltada eternamente. Esse refrão poderoso ecoa a visão de Isaías no Antigo Testamento, onde serafins também proclamavam a santidade de Deus de forma semelhante. No entanto, aqui João acrescenta um elemento escatológico, destacando que Deus é eterno, que era, que é e que há de vir, reforçando sua soberania sobre o tempo e a história. Essa visão do trono de Deus traz uma imagem clara de seu domínio supremo, sua santidade imutável e seu controle sobre o universo. Para João, que estava isolado na ilha de Patmos em um momento de grande perseguição, essa visão serviu como um lembrete poderoso de que Deus estava no trono, governando com justiça e poder, independentemente das circunstâncias terrenas. As semelhanças nas visões de Isaías, Ezequiel e João revelam um padrão profundo que vai além das diferenças de contexto ou época. Embora cada uma dessas visões tenha ocorrido em momentos distintos da história bíblica e tenha sido recebida por profetas com missões únicas, elas compartilham um tema central: a soberania absoluta e a santidade incomparável de Deus. Essas visões, carregadas de poder e mistério, foram transformadoras para esses homens, moldando suas missões e reforçando a grandiosidade de Deus diante de suas respectivas gerações. Isaías, ao ver o Senhor sentado em um trono elevado, com serafins proclamando Santo, 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 foi imediatamente confrontado com a santidade de Deus e sua própria impureza. O impacto dessa visão não foi apenas uma revelação momentânea, mas o ponto de partida de uma transformação pessoal e de sua missão profética. A confissão de Isaías, ai de mim, estou perdido, marca o reconhecimento de sua condição humana e pecaminosa diante da pureza divina. A purificação de seus lábios pelo serafim simboliza sua capacitação para o serviço de Deus, e ele prontamente responde ao chamado divino com as palavras: eis-me aqui, envia-me a mim. A visão do trono não apenas o preparou para sua missão, mas também o imergiu em uma compreensão profunda da majestade e da santidade de Deus, moldando sua mensagem ao povo de Israel. Ezequiel, por outro lado, recebeu sua visão em um contexto de desespero e exílio. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, e muitos acreditavam que Deus os havia abandonado. Mas em meio a esse cenário de devastação, Ezequiel teve uma visão impressionante do trono de Deus, cercado por querubins e rodas cheias de olhos, representando a onisciência e o poder de Deus. A visão não só trouxe consolo, mostrando que Deus ainda estava presente e ativo, mas também preparou Ezequiel para sua missão de profetizar ao povo em exílio. A grandiosidade e a complexidade da visão de Ezequiel reafirmaram que mesmo em tempos de aparente derrota e dispersão, Deus estava no controle, guiando seu povo mesmo nas trevas do exílio. O trono de Deus, elevado e cercado de luz, era um lembrete de que nenhum reino humano, nem mesmo o poderoso Império Babilônico, poderia suplantar a soberania divina. João, no livro de Apocalipse, teve uma visão igualmente transformadora do trono de Deus. Exilado na ilha de Patmos, ele recebeu uma revelação que não só confirmou a soberania de Deus, mas também o preparou para registrar as visões proféticas sobre o fim dos tempos. A visão do trono, cercado por 24 anciãos, relâmpagos e trovões, e criaturas celestiais proclamando Santo, 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 foi uma lembrança poderosa de que, independentemente das circunstâncias terrenas, Deus reina supremo. O trono de Deus no centro do universo simbolizava que mesmo em meio à perseguição e caos, Deus ainda governava com justiça e poder. Para João, essa visão serviu como um ponto de partida para a revelação de eventos futuros, mostrando que no final, Deus triunfaria sobre o mal e restauraria a criação à sua ordem perfeita. Essas três visões, apesar de suas diferenças, carregam a mesma mensagem central: a santidade de Deus é absoluta, e seu poder é incomparável. Elas revelam que o trono de Deus é o centro do cosmos, governando sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, passadas, presentes e futuras. Cada profeta, ao ver o trono, foi confrontado com a realidade da soberania divina, sendo capacitado para suas respectivas missões. Para Isaías, isso significou levar uma mensagem de arrependimento e esperança ao povo de Israel. Para Ezequiel, significou proclamar a presença contínua de Deus em meio ao exílio, lembrando ao povo que a aliança de Deus permanecia, mesmo em tempos de tribulação. Para João, a visão do trono foi o início de uma revelação apocalíptica que traria esperança e certeza da vitória final de Deus sobre todas as forças do mal. Essas visões, embora místicas e grandiosas, foram fundamentais para a formação da missão de cada um desses homens. Elas não apenas os prepararam para o que estava por vir,
mas também os conectaram diretamente ao poder e à majestade de Deus. A partir dessas experiências, Isaías, Ezequiel e João foram capazes de transmitir ao povo de Deus uma mensagem de soberania, santidade e esperança, reforçando que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle, reinando em seu trono com poder e glória. Essas visões do trono celestial não são apenas relatos históricos ou experiências isoladas do passado. Elas nos oferecem uma janela profunda e contínua para a majestade e a soberania de Deus, revelando verdades que ecoam até os dias de hoje. Cada visão, desde a de Isaías até a de João, contém uma mensagem que transcende o tempo e nos convida a refletir sobre a autoridade suprema de Deus, que reina acima de todas as coisas, independentemente das circunstâncias em que nos encontramos. O trono de Deus não é apenas um símbolo, mas uma realidade que governa o cosmos, e essas visões nos permitem entender melhor essa verdade eterna. Através dessas visões, podemos perceber que o trono de Deus é um símbolo de poder e controle absoluto, em contraste com a incerteza e a instabilidade do mundo terreno. Quando Isaías viu o Senhor sentado em um trono elevado, cercado pelos serafins que proclamavam a santidade de Deus, ele foi instantaneamente confrontado com a magnitude da presença divina. O trono de Deus era exaltado, não sujeito às vicissitudes do mundo. Da mesma forma, a visão de Ezequiel, cheia de criaturas místicas e de uma glória brilhante, também reforça a ideia de que mesmo em tempos de exílio e destruição, o trono de Deus continua firme. Para João, que vivia em exílio e perseguição, a visão de um trono cercado de relâmpagos e trovões demonstrava que, por mais caótico que o mundo parecesse, a autoridade divina era inabalável. Essas visões, portanto, nos lembram de que, independentemente do que enfrentamos, Deus está no controle. O trono de Deus é um símbolo de seu governo soberano sobre toda a criação. No mundo moderno, onde enfrentamos crises políticas, pandemias, desastres naturais e questões pessoais, é fácil sentir que o caos predomina e que não há ordem. No entanto, as visões desses profetas nos lembram que Deus reina acima de tudo isso. O trono celestial é o centro de tudo, e nada está fora do seu controle. Relâmpagos e trovões saem do trono de Deus, não como sinais de destruição desordenada, mas como lembranças de sua autoridade e do poder com que ele julga e governa o universo. Além disso, essas visões nos oferecem uma imagem clara da santidade de Deus. Em cada uma delas, vemos a majestade de sua presença sendo exaltada por criaturas celestiais que não cessam de proclamar sua santidade. A repetição do Santo, Santo, Santo em Isaías e Apocalipse reforça a ideia de que Deus é completamente separado de tudo o que é corrupto e imperfeito. A santidade de Deus é uma das suas características mais importantes, e essas visões nos lembram que diante dele, até mesmo os mais elevados seres espirituais o adoram continuamente, reconhecendo sua perfeição e pureza absolutas. Isso nos convida a refletir sobre nossa própria vida e a necessidade de reverência e adoração constante ao Senhor. Em um mundo onde muitas vezes somos consumidos por problemas terrenos e temporais, as visões do trono celestial nos convidam a redirecionar nosso olhar para o que é eterno e imutável. A majestade de Deus, representada nessas visões, nos lembra de que Ele está acima de tudo e que sua autoridade não pode ser desafiada ou diminuída, independentemente das circunstâncias. Quando olhamos para o trono de Deus, somos lembrados de que Ele não é apenas um rei entre reis, mas o Rei dos Reis, o governante soberano sobre todos os poderes e autoridades. Sua justiça é perfeita, seu julgamento é certo e sua graça é infinita. Essas visões, portanto, servem como um conforto e uma advertência. Elas nos confortam, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que seu trono é eterno. Não importa o quão tumultuado seja o mundo ao nosso redor, podemos confiar que Deus está no comando, regendo com sabedoria e justiça. Ao mesmo tempo, essas visões nos lembram de nossa responsabilidade de viver em reverência a esse Deus soberano, reconhecendo sua santidade e soberania em todas as áreas de nossas vidas. Assim, ao refletirmos sobre essas visões, devemos lembrar que elas continuam a nos falar hoje. Elas nos oferecem uma perspectiva do reino celestial, nos lembram da supremacia de Deus e nos chamam a viver de acordo com essa verdade eterna. O trono de Deus continua a ser o centro de todo poder, santidade e autoridade, e é para esse trono que devemos direcionar nosso olhar e nosso coração, sabendo que, independentemente do que possamos enfrentar, Deus reina sobre todas as coisas. Esses homens também experimentaram um senso profundo de humildade ao contemplarem o trono de Deus, pois a visão da glória divina sempre trouxe consigo um impacto transformador em suas vidas.
Não se tratava apenas de uma visão mística ou grandiosa, mas de um encontro direto com o Criador, uma experiência que imediatamente revelou a disparidade entre a perfeição de Deus e a fraqueza humana. Diante da pureza e da santidade inigualáveis de Deus, cada um deles foi levado a refletir profundamente sobre sua própria condição e a reconhecer sua necessidade de transformação e purificação. Isaías, por exemplo, é um dos melhores exemplos dessa resposta humana à santidade de Deus. Ao ver o Senhor sentado em um trono elevado, com os serafins proclamando Santo, 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 Isaías não pôde deixar de sentir a magnitude de sua própria impureza. Em um momento de profunda contrição, ele clamou: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías, um profeta de Deus, reconheceu que diante da santidade de Deus, até mesmo ele, alguém chamado por Deus, era profundamente inadequado e pecaminoso. Sua confissão não foi apenas pessoal, mas também um reflexo da condição espiritual de todo o povo de Israel. Ele percebeu que em sua humanidade e imperfeição, ele não poderia se aproximar de Deus sem primeiro ser purificado. A resposta de Isaías à visão do trono é emblemática da maneira como a santidade de Deus expõe as falhas e impurezas da humanidade. A presença de Deus, tão pura e perfeita, ilumina as falhas que muitas vezes tentamos ignorar ou justificar. Isaías, um profeta conhecido por sua dedicação a Deus, ainda assim viu-se inadequado diante da santidade suprema do Senhor. Ele se viu como impuro, incapaz de estar diante de um Deus que exige perfeição. Essa é a experiência de todos que se aproximam da presença de Deus. Quando confrontados com a glória divina, percebemos o quanto nossas vidas estão distantes dos padrões de Deus. A santidade de Deus serve como um espelho que reflete não apenas a sua perfeição, mas também a nossa imperfeição. Ezequiel, em sua visão do trono de Deus cercado por querubins e luzes brilhantes, também sentiu o peso da majestade de Deus. Embora o texto não registre uma confissão explícita como a de Isaías, Ezequiel foi tomado pelo Espírito de Deus e prostrou-se em reverência diante da visão que lhe foi concedida. O fato de que Ezequiel foi levado a uma posição de prostração sugere que, diante da glória divina, ele também experimentou uma profunda sensação de humildade. Ele sabia que estava na presença de algo muito maior do que ele, algo que transcende a compreensão humana e que exige reverência e submissão completas. João, o apóstolo, teve uma experiência semelhante em sua visão do trono no Apocalipse. Ao ver a grandiosidade do trono de Deus, cercado por anciãos e seres viventes, e ao ouvir o cântico de Santo, 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 ele também foi tomado pela santidade e majestade de Deus. Como Isaías, João compreendeu que diante de um Deus tão perfeito, o ser humano é pequeno, limitado e imperfeito. A visão que João teve foi um lembrete de que a majestade de Deus está além do alcance humano, e que mesmo aqueles que foram escolhidos para testemunhar essa glória, como os profetas e apóstolos, devem responder com humildade e adoração. Essa experiência de humildade diante da santidade de Deus é uma constante nas Escrituras. Em várias passagens, quando homens e mulheres são confrontados com a presença de Deus, sua reação é sempre de reconhecimento da própria imperfeição e da necessidade de purificação. A santidade de Deus não apenas expõe as falhas humanas, mas também leva à confissão e à transformação. No caso de Isaías, sua confissão de lábios impuros foi respondida por um serafim que tocou seus lábios com uma brasa viva do altar, simbolizando sua purificação e renovação para a missão profética que ele estava prestes a assumir. Isso mostra que, embora a santidade de Deus revele nossas falhas, ela também é acompanhada pela graça divina que purifica e capacita aqueles que são chamados por ele. Além de Isaías, Ezequiel e João, outros personagens bíblicos como Moisés também tiveram experiências similares. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, ele foi instruído a tirar suas sandálias, pois o lugar onde estava era santo. A presença de Deus exigiu um reconhecimento imediato da santidade do momento e a necessidade de humildade e reverência por parte de Moisés. Assim como Isaías, Moisés foi confrontado com a majestade divina e compreendeu que não poderia se aproximar de Deus sem uma postura de submissão. Essas visões do trono de Deus, além de revelar sua soberania e poder, também ensinam uma importante lição sobre a necessidade de humildade diante da santidade de Deus. Quando somos confrontados com a glória divina, somos chamados a reconhecer nossa própria condição e a nos submeter ao processo de purificação e transformação que só Deus pode oferecer. A santidade de Deus não apenas expõe nossas falhas, mas também nos convida a sermos renovados e capacitados para as missões que Ele nos chama a cumprir. A experiência de Ezequiel foi igualmente transformadora e profunda.
Ele foi tomado pelo Espírito de Deus e não apenas viu o trono celestial, mas também presenciou a glória de Deus se movendo de maneira majestosa e poderosa em direção ao seu povo. A visão de Ezequiel foi única, pois ele testemunhou a presença de Deus em movimento, algo que demonstrava o caráter dinâmico de sua glória, e que, mesmo em meio ao exílio e à dispersão do povo de Israel, Deus não havia abandonado seu povo. Ele ainda estava presente, não confinado a um único lugar, mas capaz de se manifestar e agir em qualquer situação, independentemente das circunstâncias adversas que cercavam os israelitas na Babilônia. Ezequiel viu a glória de Deus acompanhada por criaturas celestiais e rodas cheias de olhos, um simbolismo que expressava a onisciência e a onipresença de Deus. Esses olhos simbolizavam que nada passava despercebido aos olhos de Deus. Ele observava cada detalhe da vida do seu povo, tanto os momentos de fidelidade quanto os de rebeldia. Isso proporcionou a Ezequiel uma visão da presença constante de Deus no meio de seu povo, mesmo em meio ao sofrimento e ao castigo do exílio. A visão da glória de Deus se movendo reforçou a ideia de que Deus não estava distante, mas acompanhava seu povo em todas as situações, sendo capaz de guiar e restaurar, mesmo nos momentos mais sombrios da história. Essa visão também trouxe a Ezequiel uma profunda consciência da missão que ele tinha que cumprir. O papel de profeta em uma nação devastada e espiritualmente perdida não era fácil. O exílio havia desmoralizado o povo de Israel, que via sua identidade como nação e sua ligação com Deus sendo completamente desmanteladas. Muitos acreditavam que Deus os havia abandonado, que sua glória estava distante do povo. No entanto, a visão que Ezequiel teve demonstrava o contrário. Deus ainda estava presente e sua glória continuava a se mover em favor do seu povo, mesmo no exílio. A visão do trono e da glória de Deus em movimento fortaleceu Ezequiel para enfrentar os desafios de sua missão profética. Ele foi chamado para proclamar uma mensagem dura ao povo, denunciando seus pecados e idolatrias, mas ao mesmo tempo, essa visão o equipou para também anunciar a esperança de redenção e restauração. A glória de Deus não estava limitada ao templo destruído em Jerusalém, mas era livre para mover-se entre o seu povo, trazendo juízo, sim, mas também trazendo esperança e renovação. Esse aspecto foi crucial para o papel de Ezequiel, pois ele precisaria ser uma voz firme em meio ao desespero, assegurando ao povo que a aliança de Deus com Israel não havia sido esquecida. A mobilidade da glória de Deus na visão de Ezequiel também indicava uma mudança na maneira como o povo de Israel deveria entender sua relação com Deus. Antes do exílio, muitos viam Deus como confinado ao templo em Jerusalém, um lugar físico e fixo. Contudo, o exílio forçou uma reavaliação dessa compreensão. Deus não estava restrito a um edifício, e o exílio não significava que sua presença estivesse ausente. Pelo contrário, ele estava mais presente do que nunca, movendo-se para restaurar seu povo. Ezequiel foi chamado a ser a ponte entre essa antiga visão de Deus e a nova realidade que estava surgindo, onde a presença divina seria experimentada de maneira mais pessoal e abrangente, independentemente da geografia. Além disso, a visão de Ezequiel o preparou para enfrentar o desânimo e a descrença do povo. A tarefa de Ezequiel como profeta seria árdua, pois ele teria que proclamar mensagens de juízo a uma nação espiritualmente rebelde e devastada. Mas a visão do trono e da glória de Deus deu a ele a confiança necessária para saber que sua missão era respaldada pelo poder e pela presença divina. Ele não estava sozinho, o próprio Deus, cuja glória ele viu em movimento, estava com ele, guiando-o e capacitando-o para cumprir seu papel. Isso deu a Ezequiel a coragem de continuar proclamando a palavra de Deus, mesmo diante da resistência e da apatia do povo. Essa visão também foi uma promessa de que a glória de Deus retornaria ao seu povo. Embora o exílio fosse uma consequência direta do pecado e da desobediência, a presença de Deus não os havia abandonado permanentemente. O movimento da glória de Deus indicava que ele ainda tinha planos para Israel, que apesar do castigo, havia um futuro de redenção e restauração à espera. Ezequiel foi fortalecido por essa esperança, sabendo que sua missão profética, embora difícil, fazia parte de um plano maior de reconciliação entre Deus e seu povo. Assim, a visão do trono e da glória de Deus em movimento foi um divisor de águas na vida de Ezequiel. Ele foi não apenas chamado, mas capacitado para ser a voz de Deus em um tempo de profundo desespero. Essa experiência o preparou para enfrentar a dura realidade de sua missão e o equipou com uma visão clara da presença contínua e poderosa de Deus entre seu povo, mesmo em meio à adversidade. A visão de João na ilha de Patmos foi um evento profundamente transformador, não apenas para ele, mas para todos aqueles que leem o livro de Apocalipse.
O que João viu foi muito mais do que um simples vislumbre do trono de Deus, foi uma revelação carregada de simbolismo e propósito divino, destinada a encorajar e fortalecer a igreja primitiva, que enfrentava perseguição e dificuldades. Essa visão do trono celestial, com suas criaturas místicas, anciãos e um mar de vidro, trouxe uma mensagem de esperança e reafirmou a soberania de Deus em meio ao caos e à incerteza. João, isolado em Patmos, recebeu uma das mais poderosas confirmações de que, independentemente das circunstâncias temporais, o governo de Deus é eterno e inabalável. A descrição que João faz do trono de Deus é repleta de simbolismo. Ele fala de 24 anciãos ao redor do trono, representando a plenitude do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e também de 4 seres viventes, cada um com características únicas: um leão, um boi, um homem e uma águia. Essas criaturas, semelhantes às que Ezequiel havia visto, representam a totalidade da criação e a onipotência e onisciência de Deus. O fato de estarem cheios de olhos por dentro e por fora simboliza que nada escapa à visão de Deus. Ele vê e conhece tudo, tanto no céu quanto na terra. Eles proclamam incessantemente: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isso reforça a ideia central da santidade de Deus, que é absoluta, e que ele está separado de toda imperfeição e pecado. Os relâmpagos e trovões que saem do trono são sinais de poder e de julgamento iminente, reforçando que Deus, além de ser amoroso e misericordioso, também é justo e governará com retidão. Esses sinais também simbolizam que o fim dos tempos está se aproximando, um tema central no Apocalipse, e que o governo de Deus será estabelecido de forma completa e definitiva. O mar de vidro diante do trono de Deus, límpido e tranquilo, representa a pureza e a paz absoluta que emanam de sua presença. Ao longo de toda a visão, João continua a descrever a soberania de Deus sobre todas as coisas, demonstrando que, apesar dos conflitos e das tribulações que estão por vir, o trono de Deus permanece inabalável. Essa visão também tem um caráter escatológico. O que João viu foi, ao mesmo tempo, uma revelação sobre o futuro e um lembrete da soberania de Deus sobre todas as coisas, especialmente sobre o tempo e os eventos que culminariam no juízo final. João foi encarregado de registrar tudo o que viu para compartilhar com a igreja, que estava sob intensa perseguição no primeiro século. Para aqueles cristãos que enfrentavam a opressão do Império Romano, a visão do trono de Deus oferecia uma esperança inabalável, que, independentemente do que acontecesse neste mundo, Deus estava no controle e no tempo certo, traria justiça e restauração. Isso foi particularmente importante, pois muitos cristãos da época precisavam de uma reafirmação de sua fé em meio a tanta opressão e incerteza. A visão do trono também trouxe uma nova perspectiva sobre o sofrimento e a perseguição. João viu que os justos, representados pelos anciãos ao redor do trono, eram honrados com coroas de ouro, o que significa que aqueles que permanecem fiéis até o fim serão recompensados e participarão do governo eterno de Deus. Eles lançam suas coroas aos pés de Deus, reconhecendo que todo poder e glória pertencem a Ele. Esse ato de submissão e adoração contínua também serve como um exemplo para os crentes de como a vida deve ser vivida, em constante reconhecimento da soberania e do senhorio de Deus. João também viu que os seres celestiais ao redor do trono estavam em constante adoração, proclamando a santidade de Deus. Isso nos lembra que o propósito final de toda a criação é glorificar a Deus. As criaturas viventes e os anciãos que estão diante do trono de Deus, adorando dia e noite, apontam para o destino final de todos os redimidos, a adoração eterna de Deus em sua presença. O fato de que esses seres celestiais estão em adoração contínua nos lembra que, independentemente do que aconteça na terra, no céu há um cântico de louvor e glória que nunca cessa. Essa é uma poderosa imagem de esperança e encorajamento para todos os crentes. A mensagem de João não foi apenas uma visão do futuro distante, mas também um chamado para os crentes daquele tempo, e para nós hoje, viver com a perspectiva do reino eterno de Deus. Ele nos convida a reconhecer que mesmo em tempos de incerteza, perseguição ou sofrimento, o trono de Deus permanece firme e sua autoridade nunca será abalada. Deus não é apenas o Criador, mas o Rei soberano que governa com justiça, e o seu reino não terá fim. O livro de Apocalipse, então, não é apenas um livro de profecias sombrias, mas uma mensagem de esperança, uma reafirmação de que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está no controle e que no final o seu governo de justiça, paz e glória prevalecerá sobre toda a criação.
A visão de João na ilha de Patmos continua a ser uma fonte de inspiração e força para os cristãos até hoje, lembrando-nos de que mesmo quando o mundo parece caótico, Deus está assentado em seu trono, governando com poder e majestade. Essas 3 visões do trono de Deus, de Isaías, Ezequiel e João, servem como poderosos lembretes de que o trono celestial é de fato o centro de toda a criação. O trono de Deus não é apenas uma figura simbólica de autoridade. Ele é o ponto de convergência de tudo que existe, tanto no céu quanto na terra. Toda a criação visível e invisível se dobra diante dele em reverência, pois sua soberania se estende sobre todas as coisas. Não há ser, desde os mais humildes na terra até os mais gloriosos no céu, que não seja sujeito à majestade e ao domínio de Deus. A cena que cada um desses profetas testemunhou reflete a grandiosidade do governo divino. Isaías viu serafins, seres poderosos que voavam ao redor do trono de Deus, proclamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esses seres celestiais, que estão em constante presença de Deus, não cessam de adorá-lo, reconhecendo sua perfeição e santidade incomparáveis. O fato de que até esses seres, tão próximos de Deus, continuamente o exaltam nos mostra o quanto ele está acima de todas as coisas, de tal forma que a única resposta adequada à sua presença é a adoração eterna. Ezequiel, por sua vez, viu querubins, criaturas com aparência impressionante que também estavam perto do trono de Deus. Elas tinham 4 rostos de homem, leão, boi e águia, simbolizando a totalidade da criação. Essa visão nos lembra que tudo que foi criado existe sob o governo de Deus. O poder e a força do leão, a paciência e a resistência do boi, a inteligência do homem e a majestade da águia são reflexos da diversidade da criação, que se une em louvor ao Criador. Todos esses aspectos da criação estão, de alguma forma, representados diante do trono, demonstrando que Deus é digno de ser adorado por tudo o que existe. A visão de João no livro de Apocalipse amplia ainda mais essa compreensão. Ele viu 24 anciãos ao redor do trono, representando os líderes de toda a história da redenção, tanto das 12 tribos de Israel quanto dos 12 apóstolos de Jesus. Esses anciãos não apenas estavam presentes ao redor do trono, mas também lançavam suas coroas diante de Deus, um gesto de total submissão e reconhecimento de que toda a autoridade e honra pertencem a ele. As coroas, símbolos de glória e poder, eram devolvidas ao verdadeiro rei, uma demonstração clara de que, por mais honrados que sejamos, toda a glória deve ser redirecionada a Deus. Esse ato de adoração contínua nos lembra que até mesmo os mais honrados no céu se curvam diante do trono de Deus. Esses profetas que tiveram a oportunidade de vislumbrar o trono celestial, também nos mostram como a presença de Deus é esmagadoramente santa e poderosa. Isaías, ao ver o trono, imediatamente reconheceu sua própria impureza e pecaminosidade, clamando: Ai de mim! O mesmo pode ser dito de Ezequiel e João, que em suas visões, foram levados a uma postura de reverência e temor diante da majestade de Deus. Eles sabiam que estavam diante de algo muito maior do que qualquer coisa que pudessem compreender ou descrever plenamente. A santidade de Deus os forçou a reconhecer sua própria fraqueza e a necessidade de dependência total dele. A contínua proclamação de santidade ao redor do trono também é um lembrete de que, ao longo de toda a criação, há um reconhecimento implícito e explícito da glória de Deus. Mesmo que muitas vezes não percebamos, toda a natureza e todos os seres espirituais louvam a Deus de maneira incessante. A terra, as estrelas, os oceanos e todas as criaturas refletem a glória do Criador. O trono de Deus não é apenas um lugar de autoridade, mas também de adoração perpétua, onde seres angelicais e criaturas celestiais cantam suas grandezas sem parar. Além disso, essas visões destacam como a resposta adequada à presença de Deus é sempre a adoração e a reverência. Isaías, Ezequiel e João caíram em reverência diante do trono, não por uma obrigação externa, mas por uma profunda e imediata compreensão da grandeza e da santidade de Deus. Eles não tiveram escolha a não ser reconhecer que estavam diante do Senhor de toda a criação. A visão do trono de Deus trouxe uma clareza avassaladora sobre quem Ele é e como devemos responder a Ele, com total humildade, reverência e adoração. Essas visões nos ensinam que a majestade de Deus é tão grande que até mesmo os profetas, escolhidos para serem seus mensageiros, não puderam deixar de se prostrar diante dele. Eles foram confrontados com a santidade de Deus, o que trouxe uma nova compreensão de seu próprio chamado e de sua posição diante de Deus. A visão do trono nos lembrou e nos lembra que não somos o centro do universo. No centro de toda a criação está o trono de Deus, e é para ele que tudo e todos devem se voltar.
Essas experiências não foram apenas para os profetas, mas são lembretes vivos para nós hoje. A visão do trono celestial nos chama a refletir sobre a nossa própria postura diante de Deus. A glória, a honra e o poder pertencem somente a Ele, e como os anciãos ao redor do trono, somos chamados a devolver nossas coroas, nossa glória, e reconhecer que tudo o que temos e somos é por causa dele. Essas visões não foram apenas momentos isolados ou experiências místicas que aconteceram no passado. Elas tiveram implicações profundas e duradouras nas vidas desses homens e moldaram o curso da história bíblica. Isaías, Ezequiel e João foram transformados pela experiência de ver o trono de Deus. Suas visões trouxeram a eles uma compreensão mais profunda da majestade, santidade e soberania do Criador, e cada um foi capacitado para cumprir a missão que Deus lhes confiou de forma ainda mais ousada e convicta. Para Isaías, essa visão foi o ponto de partida para seu ministério profético, uma missão que o levaria a confrontar o pecado de Israel e proclamar a vinda de um Redentor. Para Ezequiel foi um lembrete de que Deus ainda estava com seu povo, mesmo durante o exílio, e que sua glória se manifestaria de formas que os israelitas não podiam prever. E para João, a visão do trono foi a base para a mensagem de esperança e vitória que ele trouxe à igreja primitiva, que enfrentava grande perseguição. Cada um deles saiu de suas visões com uma nova clareza sobre o caráter de Deus e sobre o papel que deveriam desempenhar na história da redenção. Hoje, essas visões continuam a oferecer um vislumbre do poder e da glória de Deus para todos nós. Elas nos lembram que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, Deus está sempre no trono, governando com justiça, sabedoria e santidade. Em tempos de incerteza ou dificuldade, essas histórias nos convidam a olhar para o trono de Deus e lembrar que Ele está no controle, que sua autoridade é inabalável e que seu plano para a humanidade é perfeito e eterno. Essas visões são um convite para buscarmos mais de Deus, para reconhecermos sua majestade em nossas vidas e para nos prostrarmos em reverência diante dele, assim como os profetas fizeram. Que elas nos inspirem a uma vida de adoração, confiança e entrega total, sabendo que o Senhor dos Exércitos, que senta no trono celestial, reina para sempre sobre tudo e todos. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender ainda mais sobre as incríveis revelações da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essas mensagens poderosas, e comente aqui embaixo suas reflexões. Queremos muito saber o que você pensa sobre essas visões e o que mais você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo!